Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 3 de fevereiro. Vamos então de destaques. Polícia Federal deflagra a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Levantamento aponta que a gasolina pode ficar até 70 centavos mais cara com o fim da desoneração que termina nesse mês. Nos destaques internacionais, Pentágono monitora um balão espião chinês que está sobrevoando o território americano. E a gente mostra aqui as imagens da nova cédula argentina. O país terá nota de 2.000 pesos. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Polícia Federal realiza hoje a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos aos ataques em Brasília. São cumpridos 17 mandados judiciais em 5 estados e também no Distrito Federal. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir 17 mandados judiciais, sendo 3 de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. Essa é a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra os ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Os mandados são cumpridos nos estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo e no Distrito Federal. A Operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente. A Polícia Federal afirmou que os fatos investigados na operação constituem crimes como os de dano qualificado, associação criminosa, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A qualificação dos crimes, no entanto, deve ser feita apenas ao fim das investigações, quando suspeitos forem denunciados formalmente à Justiça pelo Ministério Público. A primeira fase da operação foi deflagrada em 20 de janeiro, com 8 mandados de prisão e 16 buscas e apreensões. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deu um novo depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal por cerca de 10 horas. Torres é acusado de omissão e falou sobre as falhas na segurança na capital brasileira no dia das manifestações. O depoimento desta quinta foi marcado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito da corte que investiga o caso. Além do ex-ministro e seus 2 advogados, Rodrigo Roca e Demóstenes Torres, uma equipe da Procuradoria-Geral da República também acompanhou o depoimento. A defesa de Anderson alegou que não teve acesso aos inquéritos nos quais o ex-ministro é investigado e que ele esclarecerá sobre tudo que lhe for perguntado. Anderson Torres é investigado por suspeita de omissão e conivência com os atos em Brasília no dia 8 de janeiro. À ocasião, ele era secretário responsável pela segurança na capital, mas nega as acusações. Além disso, Torres é questionado pela minuta encontrada em sua casa, na qual é pedido a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudança no resultado das eleições de 2022. Torres afirmou que recebeu o documento de populares e que pretendia descartar o documento. O ex-ministro está detido no 4º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal desde que voltou dos Estados Unidos no dia 14 de janeiro. O senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, revelou um plano que teria sido orquestrado para, além de contestar o resultado das urnas das últimas eleições, aplicar um golpe de Estado. O senador chegou a anunciar a sua renúncia, mas horas depois voltou atrás. Na manhã desta quinta-feira, o senador Marcos Duval convocou a imprensa para explicar as denúncias apresentadas pela revista Veja após entrevista. Ele afirmou que foi convidado pelo ex-deputado Daniel Silveira para uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro. O encontro foi realizado na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, no mês de dezembro. Duval afirmou que foi de carona com o ex-deputado e não foi identificado na portaria. O objetivo era articular uma armadilha para o ministro Alexandre de Moraes e instalar um golpe de Estado para anular as eleições presidenciais. A ideia seria eu
eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. A ideia era que a gravação flagrasse alguma irregularidade e, com o áudio da confissão, Bolsonaro buscaria anular o resultado da eleição. À revista Veja, Duval afirmou que a proposta de golpe teria sido feita pelo então presidente Jair Bolsonaro e, em uma live durante a madrugada de quarta, disse que foi coagido pelo presidente. Já nesta quinta-feira, afirmou que Bolsonaro foi espectador na reunião e o plano estava sendo explicado por Daniel Silveira. Não houve, porque eu acho que saiu na imprensa, que o presidente me coagiu. O presidente estava numa posição semelhante a minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Duval disse que reportou ao ministro Alexandre de Moraes a proposta que recebeu e não cooperou com o plano golpista, mas não houve denúncia formal sobre o caso ao STF. Na noite desta quarta-feira, o senador Marcos Duval publicou em uma rede social que iria abandonar a política, mas nesta quinta-feira de manhã disse que reconsiderou a decisão porque não quer abandonar o trabalho no Senado e pretende acusar autoridades de prevaricação diante das invasões de 8 de janeiro em uma comissão parlamentar de inquérito. Além disso, Duval disse que repensou a decisão depois de ser procurado por parlamentares que parabenizaram o senador pelo trabalho realizado. Ele afirmou que foi procurado por Flávio e Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na manhã desta quinta-feira, em uma sessão no Senado Federal, o senador Flávio Bolsonaro falou sobre esse episódio e confirmou a realização da reunião. O que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Na manhã desta quinta, Duval disse que teve sensação de que o plano golpista tinha o objetivo de evitar uma nova prisão do então deputado Daniel Silveira. Ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Então, do tipo assim, vou trazer um senador, se ele aceitar, você aceita? O que ficou bem entendido foi uma coisa nesse sentido. Estava claro o desespero do Daniel, porque ele é notória a quantidade de vezes que ele está descumprindo ou descumpriu as ordens do ministro Alexandre. Então estava claro que ele estava, assim, depois eu acho que do relacionamento com o presidente, que ele estava tentando convencer nós dois de entrar nessa ação esdrúxula. Na manhã desta quinta, Daniel Silveira voltou a ser preso pela Polícia Federal após determinação do STF. Silveira foi condenado em abril de 2022 por ataques contra o STF. Ele já tinha sido preso, mas conseguiu um indulto do então presidente Jair Bolsonaro. No entanto, precisava cumprir medidas cautelares que, segundo o STF, foram descumpridas. Silveira foi preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele perdeu o foro privilegiado nesta quarta-feira com a posse dos novos deputados eleitos. Silveira concorreu ao Senado, mas não foi eleito. A gasolina deve ficar mais cara a partir de março. Isso porque a redução na cobrança do ICMS, aquele tributo coletado pelos governos de cada estado, está programada para terminar em fevereiro. A desoneração dos impostos federais PIS/PASEP e CONFINS, que incidem sobre a gasolina, o álcool, querosene de aviação e gás natural veicular, ficam reduzidas a zero até 28 de fevereiro de 2023. No caso da gasolina, a CID e outro tributo federal também foi zerado até o fim do mês.
Com a mudança, está previsto um aumento no preço da gasolina de cerca de 70 centavos por litro para o consumidor nos postos de combustíveis em todo o Brasil. Caso se confirme a volta dos impostos em cima dos combustíveis nos mesmos moldes do ano passado. Em relação ao etanol, a alta seria de 33 centavos por litro. Até o momento, não há definição para reverter a decisão. O maior imposto na composição dos preços dos combustíveis vem dos encargos estaduais. No ano passado, a lei limitou a cobrança do ICMS sobre combustíveis e outras 3 áreas para o patamar máximo de 18%. Antes dessa alteração, algumas regiões chegavam a cobrar mais de 30% de ICMS sobre a gasolina. Em maio de 2022, o ICMS era responsável por 23,5% do preço final da gasolina na média nacional. Com essa redução, ela encerrou o ano passado com uma queda de 25%. Agora a gente fala sobre o caso da estudante de medicina acusada de desviar quase R$1 milhão da comissão de formatura. A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão preventiva contra Alicia Miller. Na decisão, o juiz concordou com o Ministério Público de São Paulo, apontando que o caso deve retornar ao 16º Distrito Policial para novas diligências. A promotoria entende que a universitária cometeu crime de estelionato e não de apropriação indébita, como aponta a polícia. Diferentemente do que acontece com a apropriação indébita, no caso de estelionato, a lei exige uma representação criminal de cada uma das vítimas, deixando explícito o desejo de punição para a acusada. O pedido de prisão preventiva será reavaliado após a reunião de novas provas. E veja a seguir, Pentágono monitora um balão espião chinês que está sobrevoando o território americano. E ainda, a Argentina terá cédula de 2.000 pesos. Nós mostramos já para você. Até mais! Seja bem-vindo mais uma vez, já estamos de volta com mais informação para você nessa sexta-feira, dia 3 de fevereiro, agora 8h49 pelo horário de Brasília. O destaque agora é internacional. O Banco Central da Argentina aprovou nesta quinta-feira a emissão de uma nova cédula de 2.000 pesos. Essa nova nota será introduzida no mercado nos próximos meses e, de acordo com o Ministério da Economia do país, o objetivo é melhorar o funcionamento dos caixas eletrônicos e otimizar a transferência de dinheiro enquanto os processos de digitalização de pagamentos avançam. Atualmente, a nota de maior valor que circula na Argentina é a de 1.000 pesos, que foi introduzida em 2017. Mas, de acordo com a imprensa local, a criação de uma nota ainda maior não está descartada. Lembrando que, desde 2022, a Argentina enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história. A inflação anual no país, em 2022, chegou a atingir 94,8%, a maior em 32 anos. E o Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou que o Pentágono está monitorando um balão espião chinês que sobrevoa o território americano. A informação é de um alto funcionário da defesa americana. A pedido do presidente Joe Biden, o Departamento de Defesa considerou abater o aparato, mas decidiu não fazer isso devido aos potenciais riscos para as pessoas em solo, indicou a fonte que pediu anonimato. Segundo o oficial, claramente a intenção do balão é a vigilância, e a rota de voo atual o leva a uma série de locais sensíveis. O balão entrou no espaço aéreo americano há vários dias. Vários aviões de combate examinaram o balão quando sobrevoava o estado de Montana, no norte do país. Atualmente voa a uma altitude muito acima do tráfego aéreo comercial e não representa uma ameaça militar ou física para as pessoas em terra, disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, em comunicado. O episódio se soma às tensões entre Estados Unidos e China por Taiwan, que o governo chinês considera parte de seu território e cujo controle o governo pretende recuperar um dia, mesmo que pela força. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev, capital da Ucrânia. Durante o encontro, os dois discutiram sobre novas sanções contra a Rússia e firmaram o desejo de paz.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de preparar suas forças para se vingar da Ucrânia e da Europa, que apoia Kiev contra a invasão russa. A declaração foi feita nesta quinta-feira, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que visitou a capital ucraniana. Agora a Rússia está concentrando suas forças, todos nós sabemos disso. Está se preparando para tentar se vingar, não só contra a Ucrânia, mas contra a Europa livre e o mundo livre. Infelizmente, para superar tal inimigo, é preciso haver mais do que sucesso no campo de batalha. Precisamos de esperança na Europa. Europa livre, Europa pacífica e unida. Von der Leyen aproveitou a viagem para anunciar que a União Europeia planeja impor novas sanções à Rússia por ocasião do aniversário da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro. Vamos introduzir com nossos parceiros do G7 um teto de preço adicional para os produtos petrolíferos russos. E para o dia 24 de janeiro, exatamente um ano após o início da invasão, pretendemos colocar o 10º pacote de sanções em vigor. Zelensky e von der Leyen se dirigiram à imprensa logo após uma reunião de trabalho entre representantes do governo ucraniano e 14 comissários europeus, além do chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell. Um encontro de cúpula entre a União Europeia e a Ucrânia está marcado para sexta-feira na capital ucraniana, meses depois de o país ter obtido o status de candidato oficial à adesão ao bloco. O Ministério da Agricultura da França informou que o país só aceitará o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul se os termos forem justos e os padrões ambientais partilhados. Vamos conferir. O ministro francês da Agricultura, Marc Fesneau, disse que a França ratificará o acordo de livre comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul se for justo em termos de padrões ambientais recíprocos. Precisamos de acordos comerciais justos, declarou o ministro em um congresso da Federação Francesa de Produtores de Carne Bovina. No momento, afirmamos que o acordo não era aceitável. Isso não significa que não haverá um acordo algum dia com o Mercosul, completou, reiterando que a França não prevê ratificá-lo em seu estado atual. Os agricultores franceses e principalmente pecuaristas temem que, com o acordo, mais produtos agrícolas sul-americanos com padrões de produção menos exigentes cheguem ao mercado europeu. Diferentemente da União Europeia, o Brasil não proibiu a administração de antibióticos promotores de crescimento em animais. Na segunda-feira, o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, revelou que a União Europeia pretende assinar um acordo até julho. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!